Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Lindenberg para mais uma aula de história do nono ano, beleza? Uma coisa que a gente precisa situar aqui nessa segunda parte é entender, entender as consequências dessa crise nos anos 20 por parte do governo republicano. É a efervescência dos centros urbanos, a grande efervescência dos centros urbanos, quando as classes sociais dos centros urbanos reagem e vão de contra os governos, e também setores militares vão de contra os governos, tanto de âmbito local, quanto regional e quanto nacional. E o resultado de muitos desses elementos terá um desfecho que é o chamado Revolução de 1930. E é essa segunda parte desse conteúdo que nós vamos discutir, né? A Revolução de 1930. E aí falamos aqui, né, da crise da República Oligárquica, muito por conta da política de valorização do café. Outros elementos importantes aqui da burguesia industrial, as classes sociais em ascensão e sua postura diante das contradições da época, e sua reação, e suas reivindicações, sua luta contra as contradições da época, principalmente da classe média e do operariado. Agora, do operariado em muito destaque. É uma coisa que esse capítulo não destaca, mas eu vou ressaltar aqui, que foram as greves de 1917, a greve geral de 1917, que teve um impacto extraordinário para mostrar de fato a força do movimento operário no Brasil, e o quanto eles estavam organizados e o quanto eles estavam à frente das lutas e reivindicações. E também do movimento tenentista, movimento da qual ele teve um caráter fundamental para estimular maiores críticas à República Oligárquica. E dar chacoalhar toda a estrutura militar com o intuito de estabelecer um novo regime político. Lógico que um caráter moralizante, sim, mas com reivindicações importantes para a época, no sentido de frear as contradições mais gritantes, principalmente a falta de transparência, a falta de liberdades políticas, fraudes eleitorais, corrupção e por aí vai. A Revolução de 1930. Vamos lá, o cenário brasileiro, ele, lá no final da década de 20, não era propulsor para a ordem oligárquica. A ordem oligárquica estava em uma situação extremamente crítica. Extremamente crítica. A situação piorou quando o Washington Luiz se negou a apoiar o candidato mineiro que deveria sucedê-lo e optou pelo paulista Júlio Prestes. Rompia-se assim um acordo de sucessão entre mineiros e paulistas. Esse trecho aqui deve ser destacado. Esse trecho aqui deve ser destacado da seguinte maneira. Durante muito tempo, a forma de como se estabeleceu pós a República das Espadas, quando os militares saem do poder e chegam os civis, se estabeleceu uma dominância e alternância de poder entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Mineiro, em suma, eram os representantes e membros de uma elite da elite que fazia parte da agropecuária, principalmente de gado, né, e extração de leite. E o Partido Republicano Paulista era dos cafeicultores. Todos eles dois, eles estavam alinhados em uma política econômica e estavam aliados em alianças de alternância ao poder e de dominância, em que se estabelecia não somente do ponto de vista nacional, se estabelecendo enquanto presidente da República, nessa república, mas também em âmbito regional e local, quando estabelece a chamada política dos governantes, o toma lá da cá da época para se estabelecer seus governantes locais e ganhar apoio, se tornar presidente, e também com a legitimidade do coronelismo, legitimidade do coronel com o poder local, a qual se permitia
os assédios no campo eleitoral, nas eleições, e, consequentemente, eles estavam se perpetuando no poder, a chamada política do café com leite, quando mineiros e paulistas estavam se alternando no poder. Mas aí vai ter um contraponto, vai surgir uma alternativa em oposição a essa estrutura, que é a chamada Aliança Liberal. Foi uma coalizão que reunia oligarcas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Paraíba, e atraiu a simpatia de outros grupos sociais descontentes com o domínio dos cafeicultores. A aliança lançou como candidato à presidência o gaúcho Getúlio Vargas, e com o paraibano João Pessoa como vice. No dia da eleição, por meio de fraudes e da prática do voto de cabresto, Júlio Prestes obteve a vitória e a Aliança Liberal foi derrotada. Mas teve um outro elemento que ficou muito crítico. O primeiro momento foi essa. A oposição perdeu essa Aliança Liberal, que foi uma grande oposição na época para enfrentar o domínio paulistano. Né, lembrando que o domínio que os paulistanos tinham rompido com os mineiros. Vale lembrar que tinham rompido por conta de os mineiros não estiveram de acordo com a sucessão de Júlio Prestes, colocar Júlio Prestes para a presidência. E a Aliança Liberal perde, mas tem um problema sério. A Aliança Liberal vai continuar como oposição, vai fazer duras críticas ao governo republicano e oligárquico. Mas vai ter o assassinato de João Pessoa, que foi o vice-candidato, provocado por conflitos pessoais e disputas em seu estado. A Paraíba preceptou o movimento político-militar que pôs fim à República Oligárquica, que é chamada a Era Revolução de 1930, nome dado, na época, por seus líderes e apoiadores e consagrados pelos pesquisadores do período. Se dá esse grande motim contra a República e depois quando se estabelece grandes revoltas em vários estados iniciado por Paraíba, mas isso vai ganhar força para setores da Aliança Liberal e setores rebeldes, né, da Aliança Liberal, principalmente da Paraíba, Rio Grande do Sul, para tomar o poder e destituir a República Oligárquica, destituir o governo oligárquico. No dia 3 de outubro de 1930, uma revolta armada eclodiu simultaneamente em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, sob a liderança de Getúlio Vargas, e no Nordeste, sob o comando de Juarez Távora. Apesar da resistência dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará, em menos de um mês a revolta se fez vitoriosa. O presidente Wellington Luiz foi deposto e em seu lugar assumiu uma junta pacificadora, que entregou o poder a Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1930. Começava o que se chamou a época da República Nova, em oposição à República Velha dos coronéis e dos cafeicultores. Grande parte dos historiadores convencionou chamar de um novo período de Era Vargas, e não de, óbvio, né, porque o termo República Nova ou República Velha era um termo daquele contexto, que era um termo no sentido político, para dizer que a república anterior era uma república arcaica e por aí vai, e agora estava se estabelecendo uma nova república. O que deve ser destacado aqui, que é de grande importância, galera, é o seguinte: é essa transição política de uma crise dos anos 20, por conta do enfraquecimento da chamada política do café com leite, baixa popularidade do Partido Republicano Paulista, perca da força política do Partido Republicano Paulista em fomentar alianças, cresce a Aliança Liberal, estabelece uma posição mais radicalizada na Paraíba, Rio Grande do Sul, que essa oposição radicalizada vão pegar em armas. Vale lembrar que a maioria desses membros que vão pegar em armas eram ex-militares ou militares, ligados também a setores da elite que estavam insatisfeitos com a República Oligárquica, que estavam insatisfeitos com a forma como a República estava estabelecendo, porque tinha muita fraude eleitoral. Eles estavam centralizando sua política econômica somente para os interesses
das atividades primárias de São Paulo, Minas Gerais, centralizava demais essa perspectiva e de fato era bastante centralizada, limitante e excludente. Isso fez com que gerasse e proporcionasse a chamada Revolução dos 30. A Revolução dos 30 é o quê? Quando ocorre no dia 3 de outubro, ocorreu uma revolta armada em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e que teve sob liderança Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas ele vai assumir a junta pacificadora, que vai ser tipo um governo provisório no primeiro momento, para estabelecer posteriormente a Constituinte e por aí vai. Estabelecer um novo governo e por aí vai. Então é basicamente isso, esse capítulo, terminamos, né, a segunda parte. Eu aconselho que vocês sempre peguem esse mapeamento dos saberes, que é muito importante, tanto para estudar, para botar no caderno, para ficar muito legal e organizar direitinho, para ficar tudo beleza, né, o mapeamento dos saberes. E é basicamente isso, eu quero que vocês respondam as atividades, como sempre, né, respondam todas as atividades. E finalizamos a nossa aula. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Essa foi a segunda parte, né, da aula de História. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.